Amados, graça e paz, príncipes e princesas do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma honra, um privilégio novamente estar aqui ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. E nessa oportunidade, queridos, eu quero que nós possamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9 em diante, que diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Vamos orar, pedir ao Senhor a graça dele sobre as nossas vidas? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós entramos em Tua presença, nos achegamos ao trono da Tua graça, e nesse tempo, Senhor, eu quero pedir que verdadeiramente as Tuas misericórdias se renovem sobre nós, se renovem sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados irmãos e irmãs que estão recebendo a Tua palavra neste tempo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, é o que a Tua palavra nos ensina. E que neste tempo, verdadeiramente, possamos sentir as Tuas misericórdias sobre nós, cuidando de nós, as Tuas misericórdias aplainando o nosso caminho, sarando, curando as nossas feridas, levando-nos verdadeiramente ao conhecimento do Senhor, e através desse conhecimento, desse relacionamento, possamos viver uma nova história em Cristo Jesus, o Senhor. Assim nós oramos, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Sabe, amados, eu estava analisando esse texto e eu queria compartilhar contigo hoje como que nós podemos vencer a síndrome de Adão. Vencendo a síndrome de Adão. E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo neste tempo. Esse texto de Gênesis, do capítulo 3, do versículo 9 ao 12, foi o que nós lemos. Ele fala da transferência de responsabilidade que estava sobre a vida de Adão. E o que a gente vê aqui é quando Deus chega diante de Adão, ele já logo transfere a sua responsabilidade, já logo transfere o seu ato, a sua ação, a sua escolha cometida naquele tempo ali. Transferência ou resiliência? O que está frutificando em nossas escolhas? Na minha e na sua escolha. Resiliência ou transferência? Adão, ele é um exemplo clássico de transferência de responsabilidade. Ao contrário do que muitos pensam, Adão não estava culpando Eva por aquela atitude que ele cometeu. Não, Adão estava culpando o Senhor. Porque ele diz assim, quando Deus pergunta para ele assim: Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? E Adão diz assim: A mulher que tu me deste, me deu. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido da árvore, daquele fruto. Então logo Adão transferiu o seu erro para Deus. E é muito comum, irmãos, as pessoas se eximirem dos seus erros, colocarem a responsabilidade dos seus atos em outras pessoas. O fracasso de Adão, o erro de Adão, não tinha nada a ver com Eva, tinha a ver consigo mesmo, com as suas próprias escolhas. Ele não tinha que culpar a Deus, ele tinha que assumir a sua responsabilidade. No entanto, a síndrome de Adão é essa, e que muitos vivem nesse tempo, nessa síndrome. Se falhou, foi por causa do outro. Se errou, foi por causa do outro. Nunca assume os seus atos errôneos. E é muito interessante, porque quando nós transferimos nossas responsabilidades para outrem, nós colhemos algumas verdades dessa transferência. A primeira verdade que eu quero falar contigo neste tempo é: quando eu transfiro a minha responsabilidade
para outra pessoa, eu limito o meu crescimento. Eu limito o meu crescimento. No versículo 9, Deus chama Adão: onde estás? Isso significa que Adão não estava no lugar certo. O jardim de relacionamento, ou o jardim do relacionamento, foi destruído por Adão. Ele destruiu o relacionamento que ele tinha com Deus. Então, quando Deus vai se relacionar, o homem não está ali mais. Ele destruiu o jardim do relacionamento. E quando nós destruímos o nosso relacionamento com o Senhor, queridos, nós paramos de crescer. O crescimento pessoal começa quando o culpar o outro termina. Essa foi uma frase de Werner. Nós precisamos parar de culpar os outros. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, Paulo diz assim, um plantou, o outro cultivou, mas o crescimento veio por causa de Deus. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim, ninguém vos doutrine, a partir do versículo 18, a seu bel prazer, com pretexto de humildade e de cultos que não são do Senhor. E no 19 ele diz assim, estes não estão ligados à cabeça. Quem é a cabeça? A cabeça é Cristo. Que quando o corpo está ligado a essa cabeça, esse corpo fica provido, ele fica organizado pelas juntas, pelas ligaduras e vai crescendo em Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 18 e 19. Então nós somos dependentes do Senhor para crescermos. Eu estou sempre falando aqui de João, capítulo 15, versículo 5, que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se estivermos ligados nele e ele em nós, frutificaremos, porque sem ele, sem Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, queridos, a primeira atitude é que a pessoa para de crescer quando ela destrói o jardim de relacionamento com Deus. E é transferência de responsabilidade. Onde está? E Adão já não estava mais no lugar onde ele deveria estar. A segunda coisa que eu vejo é que quem transfere a sua responsabilidade, a responsabilidade dos seus atos para outrem, ele também limita o aperfeiçoamento. No versículo 7, a gente vai ver que Adão ele está... Ele percebe que está nu e ele então vai lá e faz uma vestimenta para ele e para Eva com folhas de figueira. Aquelas folhas não poderiam vesti-lo, não por um bom tempo. No dia seguinte aquelas folhas já estariam secas e ele estaria perdendo novamente. Não estava aperfeiçoado. Ele buscou, sabe o quê? Autossuficiência. A autossuficiência é uma característica do pecado ativo nas nossas vidas. Nós não dependemos de Deus, nós não dependemos de uma liderança espiritual sobre a nossa vida, espirituosa de Deus sobre as nossas vidas. Nós não dependemos de nossos pais, nós não dependemos de ninguém, nós dependemos de nós mesmos. É uma das características do pecado ativo. Adão, ele estava dependente de si mesmo. Ele estava dizendo, eu sou independente de Deus. Mas se nós quisermos crescer, se nós quisermos amadurecer nas nossas vidas, nós precisamos ser absolutamente dependentes do Senhor, o nosso Deus. Para que alcancemos a perfeição, precisamos estar em Deus, precisamos depender de Deus. Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao 13, diz ali o apóstolo Paulo para nós, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, buscando o aperfeiçoamento dos santos no desempenho do seu trabalho. E no versículo 13 diz, para que todos juntos possamos alcançar
o caráter de Cristo, a plenitude da estatura de Cristo, varão perfeito. Então, se eu quiser aperfeiçoar a minha vida, eu preciso estar ligado em Cristo. Eu preciso ser dependente de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz à igreja de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz assim, ó, não que eu já tenha alcançado que seja perfeito, não, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual também eu fui preso em Cristo. Ele prossegue buscando o aperfeiçoamento porque ele está preso em Cristo. Ele está ligado, o que ele quis dizer, em Cristo Jesus. Então nós buscamos, erramos, claro, falhamos, claro, mas quando falhamos e erramos, nós não culpamos outras pessoas. Nós assumimos, olha, eu falhei, olha, eu errei. Paulo diz isso, eu não alcancei a perfeição, mas eu persigo, eu procuro, eu prossigo, tentando em todo o tempo chegar à estatura de Cristo, à medida que Ele deu para a minha vida. Então, a segunda coisa é que se nós não formos dependentes do Senhor, a gente não alcança, né? A gente não vive mais aquela perfeição. Tudo está errado, nada dá certo. Há um terceiro valor que Adão perdeu aí, que foi a liberdade. Porque quando nós transferimos as nossas responsabilidades para outros, nós limitamos a nossa liberdade. Adão diz assim, ó, no versículo 8, quando eu ouvi a tua voz, eu percebi que eu estava nu, eu me escondi. Sabe o que Adão faz? Na verdade ele se esconde porque não dá para fugir da presença de Deus, né? Não dá para fugir de Deus. Então ele se esconde. Ele disse que estava nu, mas ele não havia feito roupa para ele de folha de figueira? Mas ele se esconde, sabe por quê? Porque ele não consegue, ele não pode fugir da presença de Deus. Fugitivos não desfrutam de uma liberdade real, e sim de uma prisão sem grades. Quantas pessoas estão presas, apesar de estarem livres? Uma prisão sem grades. É a vida de um fugitivo, é a vida que Adão está levando. Adão, refém de sua escolha. E ele transporta isso também na vida de todos que estavam ao redor dele. Na vida de Eva, que estava do lado dele. Ela também se tornou fugitiva como ele. Ela também se tornou, limitou a perfeição por causa dele. Limitou o seu crescimento por causa dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, nós lemos o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo levar por nenhuma delas. Eu não sou prisioneiro de nenhuma das coisas que me são lícitas. Eu sou prisioneiro, sim, de Jesus Cristo, o Senhor. A liberdade de Adão foi comprometida. A liberdade de Adão foi jogada para fora da vida dele. Ele agora ele é um fugitivo. Ele fica procurando esconderijos para fugir da presença de Deus. Misericórdia! Nós não fomos chamados para isso, porque a palavra de Deus nos ensina que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós somos livres. João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Nós seremos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Essa consequência na vida de Adão, essa atitude na vida de Adão, aprisionou Eva, aprisionou Adão. Quantas vezes nós, quando fazemos isso, não arcamos com as nossas responsabilidades, mas culpamos alguém, nós permitimos também que essas pessoas também deixem de crescer. Nós permitimos que essas pessoas deixem de alcançar aquilo para as coisas das quais elas foram chamadas. Nós permitimos que elas sejam
prisioneiras de grades invisíveis. Não é verdade? Então nós precisamos mudar a nossa atitude de transferência para resiliência. E eu te dei um exemplo de um homem de transferência. E agora eu vou te dar um exemplo de um homem de resiliência. Seu nome, Davi. Sua história, 2 Samuel no capítulo 12, quando o profeta Natan começa a conversar com ele e começa a contar uma história para ele de dois homens, né? Um que era rico, o outro que era pobre. E aquele que era rico foi lá pegar a ovelha, a única ovelhinha que aquele outro pobre tinha. E ele foi lá e fez um banquete com aquela ovelha que não era dele. E aí Davi fica irritado com aquilo e fala, mas esse homem precisa morrer, esse homem agiu errado. E Natan fala para ele assim, pois é, Davi, esse homem é você. Você tinha tantas mulheres no reino e você escolhe exatamente a esposa de Urias. E aí Davi, no versículo 13, ele reconhece que ele pecou. Tanto que lá em Salmo, no capítulo 51, no versículo 4, ele diz, pequei e pequei contra ti, Senhor. Então, Davi, ele não joga a culpa naquela mulher que estava banhando lá no quintal da sua casa. Ela não deveria estar fazendo aquilo. Ele não faz isso. Ele não diz que o esposo dela deveria estar cuidando dela ao invés de estar num campo de batalha. Ele não culpa ninguém, ele culpa a si mesmo. A resiliência, que é a resistência dos momentos inoportunos, que é o reconhecimento absoluto de que precisa da verdade, de que quer viver na verdade, foi o que Davi fez. Ah, querido, no versículo 10 e 11 deste Salmo 51, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E no 11 ele diz, e não retires de mim o teu espírito. Absolutamente diferente de Adão. Adão fugiu da presença de Deus, correu de Deus. Davi faz o contrário, ele reconhece o Senhor e fala, Senhor, não tires o teu espírito da minha vida. Eu não quero ser fugitivo e também não quero viver sem a tua graça na minha vida. Quando nós reconhecemos os nossos atos falhos, algumas verdades também se estabelecem. A primeira verdade que se estabelece, querido, é o arrependimento. Quando eu reconheço que falhei, eu promovo arrependimento na minha vida. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa maravilhosa! O arrependimento sendo produzido nas nossas vidas, porque reconhecemos que falhamos. Em Mateus capítulo 3, no versículo 8, nós aprendemos ali que o arrependimento, ele produz frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é igual a fruto digno. Remorso é igual a tristeza profunda sem Deus. O arrependimento aponta para Deus, o remorso aponta para o mundo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, Paulo diz isso, que a tristeza dos nossos atos, segundo o arrependimento, promove salvação em Deus para nós. Mas segundo a tristeza por causa do mundo, provoca morte nas nossas vidas. Então nós precisamos produzir frutos de arrependimento e não de remorso nas nossas vidas. Uma outra coisa que eu aprendo na vida de Davi é que depois do arrependimento vem o perdão. Ele alcança perdão
Porque Natan diz assim, olha, o Senhor perdoa a tua ofensa, o Senhor perdoa o teu ato falho. O perdão está lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, que ele, por amor dele mesmo, ele perdoa as nossas transgressões e não se lembra mais dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7, nós aprendemos que no sangue do Senhor Jesus Cristo nós temos a nossa redenção, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, eu reconheço que falhei, então eu vou para os braços do Senhor, eu procuro o Senhor, eu estou arrependido e logo vem o perdão sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E uma terceira coisa que eu vejo, a minha restauração. Davi, ele foi restaurado de novo. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 22, diz para nós que Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. E muitas pessoas me perguntam assim, mas por que, pastor Mazinho, que Deus viu em Davi um homem segundo o seu coração? Por causa da resiliência, não por causa da falha. Deus nunca falhou, Deus não falha, Deus é perfeito. Mas a resiliência, quando ela habita no nosso coração, que é a busca da absoluta verdade, faz com que o nosso coração seja restaurado. Foi o que aconteceu com Davi. Ele reconheceu a sua falha, reconheceu o seu erro. E aí Deus pôde restaurá-lo. E aí diz, encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 16, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e restaurando-o de suas ruínas, o edificarei. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? É que quando a minha vida, eu, nas minhas atitudes, reconheço que a falha foi minha, que o erro foi meu, eu começo a produzir arrependimento, perdão e restauração. E nessa restauração, Deus faz tudo novo na minha vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então que eu e você busquemos não a transferência de atitudes, de responsabilidades, mas busquemos a resiliência nas nossas atitudes, nas nossas responsabilidades, em nome de Jesus Cristo. E só assim poderemos vencer a síndrome de Adão e estabelecer nas nossas vidas o padrão de Cristo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. E nós não olhemos para fora de nós, olhemos para dentro de nós e reconheçamos que precisamos em todo o tempo do Senhor nas nossas vidas. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar os teus filhos. Eu quero declarar sobre esses príncipes e princesas verdadeiramente um coração resiliente, um coração que reconhece que falhou, um coração que reconhece que precisa do Senhor para viver o novo, para viver as novidades da tua graça em suas vidas. Nós nos derramamos, ó Deus, diante de ti e pedimos, se conosco, cuide de nós, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Venha, ó Espírito Santo, e habite no nosso coração, porque nós o abrimos para te receber. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, receba essa palavra no teu coração. Até uma próxima oportunidade, querendo o Senhor. Amém? Deus te abençoe, viu? Um beijo no teu coração, graça e paz. Vamos adorar ao nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós te adoramos, Senhor.
aleluia. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Te adorarei, Senhor. Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los, não. Sei que não vai ser tão fácil, não. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Oh, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração